Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Pereira. Então, venho aqui hoje para apresentar o meu artigo científico na 7ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. O título do meu trabalho é Investigação sobre a utilização da modelagem matemática em um curso de formação docente, do exótico ao familiar. Bom, como introdução, a gente pode chamar a atenção da educação brasileira, né? Que, pelo que a gente observa pelos estudos, pelas pesquisas, há ainda um excesso de memorização presente no processo de ensino-aprendizagem. E esse tipo de memorização é em relação aos conteúdos, né, quando você vai direcionar para os estudantes, baseado muito na questão de repetição, né, da quantidade. E aí algumas abordagens acabam ficando descontextualizadas, né, do própria rotina, né, de estudo do estudante. Então isso chama atenção para a gente conversar mais sobre o papel da escola no século atual, com essas grandes transformações, principalmente tecnológicas. E o que a gente pode ressaltar é que aprender fazendo matemática é diferente de aprender sobre matemática. Então, você agir sobre o conhecimento, construí-lo, é muito mais importante nesse momento, né? E o objetivo, então, do trabalho foi analisar a utilização da modelagem matemática, já que é a grande questão que eu venho apresentar aqui, como metodologia, né, uma abordagem diferenciada num curso de formação docente, formação de professores e estudantes, principalmente que estão no processo da sua formação inicial, trazendo a modelagem matemática como uma forma de inovar na sala de aula. Como fundamentação teórica, colocamos aqui principalmente Benvegut e Hain, para falar o que é a modelagem matemática, no sentido de que é o fazer matemática, né? É agir sobre o conhecimento, e isso demanda de algumas ações que normalmente, muitas vezes se faz, mas não com essa consciência, principalmente pensando nos os formadores, as pessoas formadoras, né, da educação superior, principalmente. Mas a gente pode dar também para a sala de aula, a educação básica, porque os estudantes vão passar por esse processo. E o grande objetivo da modelagem matemática é transformar, né, abstrair essas informações do mundo real, traduzi-las na linguagem matemática para poder fazer análises sobre esses processos. Então, há uma representação, né, muito próxima do mundo real com a linguagem matemática. Então, a modelagem matemática, ela tem o objetivo de criar modelos, propostas de soluções para problemas reais, cotidianos, problemas mais complexos, problemas dentro das próprias salas de aula. Então, o que vale aqui dizer é que é um instrumento metodológico, a maneira como vai se conduzir esse processo. E aqui na figura a gente pode ver que a modelagem matemática, ela segue 3 etapas básicas. Obviamente, aqui estou fazendo um recorte dos autores que eu citei anteriormente, né, Benvegut e Hain. Eles trazem a primeira etapa, né, dessa dinâmica, é a interação. Então, é o momento de conhecer, de pesquisar, de trazer outras situações para conhecer mais sobre o assunto. O segundo momento é de matematização, é o momento do fazer matemática, onde se coleta informações, dados, né? Então, o processo de coleta é importante, a organização dos dados, o que vai se propor para tentar resolver este problema. Então, a parte mais crucial, digamos assim. A terceira etapa é o modelo matemático, é onde a gente vai fazer a validação do que foi feito e pensado e proposto anteriormente. E para isso a gente tem que pegar esse modelo, analisar em que contexto isso funciona ou não. Então a gente tem aqui um momento de avaliação desse modelo. Será que essa resposta ela é única? Será que ela abrange, né, uma resolução de maioria dos problemas, digamos assim? Então aqui é um momento de você refletir sobre o modelo proposto, para assim concluir. Então isso demanda de várias etapas, de tempo, né, de condução. Então resolver um problema é muito importante e muitas vezes, na educação básica principalmente, o aluno não sai com essa ideia do que é resolver o problema.
no sentido de problematizar. Bom, e a contribuição, né, da modelagem matemática na educação básica são diversas. Então, nós temos vários eventos, os mais recentes, né, o recorte dos movimentos dentro da matemática mais recente aqui no Brasil, e tem até internacional. Foram o Congresso Internacional de Educação em Ciências e Matemática, que aconteceu ano passado. Nós temos trabalhos também desenvolvidos no 13º e 14º Encontro Nacional de Educação Matemática. Também temos trabalhos desenvolvidos no Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, né? E algumas revistas de renome que estão desenvolvendo mais trabalhos, como, por exemplo, a revista Educação em Ciências e Matemática, também traz essas contribuições. E os trabalhos que se encontram nessas pesquisas mostram resultados potencializadores na questão do uso da metodologia, né, que a gente chama de instrumento, metodologia da modelagem matemática, na educação básica, tem muitos trabalhos, no ensino superior e na própria formação docente, porque nós sabemos que a formação inicial não dá conta de todo o processo e complexidade que nós temos com os estudantes, seja educação básica ou ensino superior. Então, vários trabalhos demonstraram potencializar, né, o sujeito no que se refere à pesquisa, em compreender a matemática tal como ela é, uma construção, uma análise, assim como qualquer outra pesquisa necessita de etapas para que ela se efetive e ela faça parte mesmo da vida do estudioso, do estudante, de qualquer pessoa. A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, os objetivos descritivos e a pesquisa de campo. Então, foi um curso de formação docente que foi desenvolvido em 2020, numa instituição de ensino superior, em que esse curso foi aberto, né, livre e gratuito, de extensão, e foram selecionados 20 participantes, e tanto professores da educação básica, professores de outros cursos e também estudantes do curso de licenciatura em pedagogia, que a instituição tem esse curso, né? E para chamar a atenção dessa formação inicial, que muitas vezes é muito rasa, né, na questão do ensino e aprendizagem da matemática, certo? Bom, a atividade, o curso, então, tiveram diversas atividades, foi selecionada apenas uma para falar aqui, que é o número do calçado, para trabalhar a questão da relação matemática entre o tamanho, as medidas dos pés, comprimento, da ponta do dedão até o calcanhar, e o número do sapato ou do calçado que o grupo usava, né? E a análise de dados foi feita observação, né, como os participantes interagiam, como eles percebiam essa questão da modelagem matemática. E, como categoria de análise, foram avaliados os 3 momentos da própria, né, das próprias etapas da modelagem matemática, que são interação, matematização e o modelo matemático. Como resultados, na primeira etapa da interação, o momento foi de deixá-los pesquisar sobre o tema. Depois eu entreguei um texto sobre a questão do sapato, o uso do sapato durante a história. Isso foi interessante, que após esse momento, eles reconhecem a importância de ter esse momento de interação. Isso é interessante, já que nós estamos falando de pessoas que atuam na área da educação ou que irão atuar. E eles ficaram, assim, até chocados em algum momento, porque se você pega a história do uso do sapato na história, né, mesmo, da humanidade, tem usos e concepções diferenciadas, e muitos retrataram um vislumbre quando pensaram sobre isso. Mas é interessante que eles se perderam no início, porque eles se focaram mais no texto depois que eu entreguei, porque o objetivo era fazer uma imersão para verificar qual a relação, a possível relação entre o número do sapato e a dimensão dos pés, né, as medidas. Então foi interessante vivenciar esse momento. Na segunda etapa de matematização, foi a etapa considerada mais difícil, justamente porque era depois da coleta, cada um
mediu o tamanho das medidas dos pés e falou, né, o sapato, o número de sapato que usa normalmente. Então, eu fiz uma tabela, uma planilha com essas informações, e eles acharam difícil, né, observar as relações, principalmente porque evoca conceitos matemáticos que muitas vezes não foram bem aprendidos ou não teve esse lance do insight, né, da observação, porque matemática é observação, é percepção das variáveis, né, perceber a relação entre elas. Então, muitas vezes, eles não tiveram na sua formação esse momento de percepção. E matemática não é só fazer cálculos. E isso chama atenção para uma formação matemática. Então a gente observa essa chamada, né. E observando também, eles estranharam, assim: "Nossa, meu pé direito é diferente, o tamanho do pé esquerdo", isso pode acontecer. Então, a questão da simetria, das diferenças corporais. Então foi bem interessante. O modelo foi proposto a partir daí, mas eles acharam complicado fazer algumas operações matemáticas, e às vezes eram operações básicas, como equações, que a gente, entre aspas, "aprende", né, na educação básica. Já sobre a etapa do modelo matemático, é aquela de validar o que foi, né, proposto, eles, a partir do momento, eles fizeram os cálculos, substituíram os valores do número de sapato ou das dimensões dos pés, né, o comprimento dos pés na fórmula, e obtiveram resultados bem próximos do valor que deveria ser, deles mesmos, e às vezes valores distanciados. Justamente porque, né, quando a gente coloca isso em questão, eles percebem que existem erros de medições, eles percebem que houve um arredondamento. Então, isso é interessante que eles perceberam, né? E aí foi perguntado a partir disso, né, o que que eles acharam, se é válido ou não. Eles afirmaram que é válido, porém tem que considerar esses erros de medidas, né, e arredondamentos não deveriam ser feitos, e eles sugeriram que deveria se fazer novamente o processo com mais cuidado, com mais refinamento, e para que esses valores tenham erros, menores, e com isso se consiga chegar aos resultados bem próximos. Então há uma realidade nisso. Então foi bem interessante. Como conclusão, pode-se, dizer que o objetivo do estudo foi atingido, porque era vivenciar, né, acompanhar, analisar como esses participantes, internalizam os conceitos da modelagem matemática, como eles percebem, já que nenhum deles tinha o conhecimento sobre essa técnica e muito menos sobre o que é resolver um problema. Resolver um problema para essas pessoas era simplesmente fazer contas, coisas que tinham resultados, únicos, e não tinha essas etapas, esse envolvimento. Então é legal trazer essa reflexão do que é resolver verdadeiramente um problema matemático. E isso faz jus a Polya, que é um outro marco, né, um outro autor na matemática, que mostra as etapas de resolução de problemas, que é bem parecido com a modelagem matemática. Porém, aqui extrai-se valores reais, tem momentos de análise, de matematização, para que depois você observe se aquilo é válido para o contexto estudado. E existem dificuldades conceituais matemáticas que a gente tem que desenvolver, e eles até solicitaram que houvesse, no caso, outras formações, mas priorizando conceitos matemáticos. Isso é muito importante, já que nós estamos falando de formação do professor. Então, eles chamaram essa atenção, isso é muito legal. E esse momento de conhecer o desconhecido, eu sempre gosto de falar que existem 2 movimentos que a gente faz, o do exótico e do familiar. Quando é estranho, é exótico, mas quando a gente vai conhecendo, vai ficando familiar. Mas muitas vezes, quando a gente conhece muito, a gente também tem que se distanciar e ver a situação de fora, para a gente dar uma respirada, porque às vezes a gente está muito, próximo da realidade e não percebe outras coisas. Então esse ir e vir, ele é extremamente importante quando você fala de formação docente, especialmente em educação matemática, certo? Muito obrigado pela atenção. Aqui está meu e-mail, caso queira fazer alguma pergunta, algum apoio, eu agradeço bastante. Tchau, tchau, pessoal.